Olá, tudo bem, meus amigos? Tudo tranquilo? Bom, eu estou aqui hoje para a gente passar mais uma aula, fazer uma aula agora sobre a economia industrial da Europa. Então nós vamos, na verdade, relembrar tudo que foi visto em sala de aula, tudo que nós aprendemos. Bom, vocês podem estar acompanhando pelo material ou pelos slides. Agora, tem muitas informações que eu vou colocar extra para vocês poderem se sentir melhor no contexto do conhecimento, ou seja, para vocês melhorarem ainda mais o fator do conhecimento. Então, tem muitos pontos que eu vou colocar aqui que não está no nosso material, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo abaixo para vocês estarem baixando os slides para poder estar acompanhando e estudando, tá bom? Ok, vamos lá então. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, a Europa ela é o berço da industrialização mundial. Vamos lembrar que começou onde? Começou em Londres, na Inglaterra, depois se expandiu para a França, Alemanha, Itália, na verdade, contexto da Revolução Industrial, século XVIII. Tá? Então vamos entender um pouquinho, de maneira bem pausada, a origem da industrialização na Europa. Então, durante o século XVIII, ocorreu a Revolução Industrial na Inglaterra, na verdade, às vezes em alguns materiais vai aparecer Reino Unido, às vezes vai aparecer apenas Londres, Durante o século XIX, foi se expandindo para a França, para a Alemanha, para a Itália, e depois ultrapassou as fronteiras, chegou até os Estados Unidos, na América, chegou até o Japão, na Ásia, e no século XX alcançou todo o continente europeu e foi de maneira globalizada, porque muitos países, inclusive emergentes e subdesenvolvidos, também começaram a se industrializar depois disso. Tá? A evolução, pessoal, bom, começou tudo lá no mercantilismo, lá entre os séculos XV e XVI, período das grandes navegações. A Europa foi responsável pela colonização de praticamente todo o mundo. Isso favoreceu com que eles acumulassem muito capital e todo esse capital favoreceu com que a industrialização prosperasse durante o século XVIII lá na Europa. E outra coisa, na Europa também tinha muita matéria-prima, muito minério de ferro, carvão mineral, num primeiro momento lã, na verdade, lã de carneiro para as indústrias têxteis, e também ela conseguia arrancar essas matérias-primas dos demais países. Por exemplo, o algodão no sul dos Estados Unidos, alguns países na parte central, na América Central, como a Jamaica, alguns países da África. Enfim, a exploração da colônia também favoreceu muita matéria-prima. A abundância de mão de obra, gente, se hoje, em pleno século XXI, em pleno 2017, trabalhar no meio rural é complicado. Só que hoje nós temos os maquinários, nós temos tratores, temos colheitadeiras, e ainda assim é complicado, não é verdade? Se ainda assim, em pleno século XXI é complicado, tenta imaginar um século XVIII, século XIX, em que não tinha esses maquinários. Como que não era? Era muito mais complicado. Surge a industrialização. A indústria utilizava muita mão de obra, precisava de serviço, não é verdade? Então, é óbvio, o êxodo rural foi muito intenso. A migração do campo para a cidade foi muito intenso. Isso propiciou uma urbanização absurda. A cidade de Londres mesmo, na Inglaterra, no final do século XVIII, tinha pouco mais de 800 mil pessoas. Em meados do século XIX, por volta de 1940, tinha mais de 7 milhões de pessoas. A urbanização foi muito intensa. Isso gerou uma abundância de mão de obra. E também, não apenas mão de obra, também mercado consumidor. Porque as próprias pessoas que iam para a cidade, que trabalhavam nas indústrias, nas fábricas, também consumiam esses produtos. E não consumiam só os produtos das indústrias e das fábricas, na verdade, consumia também os produtos que vinham das colônias, como o café do Brasil, o açúcar, oriundo da cana-de-açúcar, e assim por diante. Tá? Atualmente, pessoal, nós estamos passando por um processo conhecido como automação industrial e produção em escala. Então, a industrialização desenvolveu muito. Hoje nós temos a terceirização, nós temos a robotização. Na verdade, hoje as indústrias
são mais montadoras do que indústrias, do que fábricas, não é verdade? Como vocês podem estar vendo aqui, ó, na imagem, a quantidade de robôs numa fábrica de automóveis. E toda essa automação industrial tem um outro fator, pessoal, né? O fator do desemprego, não é verdade? Olha só, eu coloquei uma atividade aqui para a gente poder exercitar tudo que a gente viu até agora. Eu não vou colocar assim muitas atividades, tá? Eu coloquei algumas no decorrer do vídeo só para a gente poder entender, tá? Tá igualzinho, tá no material de vocês. Eu coloquei só com algumas adaptações. Olha só, nas 2 últimas décadas intensificou-se na Europa a automação. Nós acabamos de ver automação industrial, né? Não apenas da indústria, mas de todos os setores da produção e serviço. Discorrer quer dizer, fale o que você entende, o que você entendeu, né, de acordo com os seus conhecimentos, tá? Discorra sobre as causas desse aumento de investimentos na automação. Por que as indústrias, o comércio está aumentando tanto, pessoal? Está investindo tanto em automação industrial? Pensa um pouquinho, tá? O que eles têm a ganhar com isso? Ó, lucro. Aumenta o lucro, tá? Agora, mas e a consequência? Aumenta o lucro para as empresas, mas como consequência gera desemprego e aumenta a desigualdade social, ok? Então, a causa, o aumento da produtividade, o aumento do lucro, o retorno é mais abundante para as empresas e como consequência, redução dos postos de trabalho, na verdade, aumento da desigualdade, e assim por diante. Hoje você vai num banco, tem um monte de caixas eletrônicos. Naqueles caixas eletrônicos você evita contratar mais pessoas. Ah, mas é mais eficiente. Tudo bem. É mais eficiente realmente. Mas por outro lado gera desemprego. Isso é um fato. Não é verdade? Ah, você vai ver uma fazenda em grande produção. Tem lá a colheitadeira trabalhando. Ah, aumenta a produtividade. Sim, aumenta. Isso ninguém questiona. Mas, por outro lado, deixa de contratar trabalhadores que estariam lá colhendo manualmente. Então, a automação, pessoal, na indústria é a mesma coisa, é a mesma linha de raciocínio. A automação aumenta a produtividade, mas, como consequência, reduz os postos de trabalho. Isso faz com que as pessoas tenham que se especializar cada vez mais. Então, quando o professor aqui fala que você precisa estudar muito, senão você vai ficar fora do mercado de trabalho, ele não está brincando. É porque o mundo hoje está mais competitivo, ok? Vamos continuar, pessoal. Olha só. Fatores de produção para melhor localização industrial. Tá? Eu usei o mesmo tópico que está no material. Então, a partir de agora, a gente vai ver os vários fatores que colaboraram para que a Europa se tornasse uma grande potência industrial. O primeiro grande fator são os meios de transporte. E os meios de transporte nós temos o ferroviário, os fluviais, ou aquáticos, ou aquaviários, na verdade, ou hidroviários, ou portuários, enfim, né? Dutoviário, rodoviário, tá? Começamos por ordem de importância. O ferroviário, desde a Revolução Industrial, que as locomotivas, os trens, têm sido extremamente importante para o deslocamento dos produtos industrializados. O transporte fluvial, que é aquelas embarcações por rios, também são extremamente importantes. São eficientes, rápido, barato. Dutoviário é aquele transporte por tubo, né? Principalmente para transportar combustível, como o gás natural, petróleo. Né? E o rodoviário por rodovias, por estradas. Na imagem que vocês têm aqui, pessoal, você tem um mapa da Europa, e essas aqui são as linhas ferroviárias. Olha só, né? A Europa é cortada de fora a fora por ferrovias. Aqui nós temos o porto de Roterdã, na Holanda, um dos mais importantes do mundo e um dos mais movimentados do mundo. Aqui nós temos o porto de Hamburgo, na Alemanha, né? Um dos maiores e mais movimentados do mundo. Pode observar que são extremamente evoluídos, não é verdade? Aqui nós temos o porto de Antuérpia, na Bélgica. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre a rede de transportes fluviais. Eu coloquei um pequeno trechinho para vocês entenderem quais são os principais rios que utilizam esse meio de transporte. Olha só, o rio Reno, na Alemanha e nos Países Baixos, né, na Holanda. O rio Sena, na França. O rio Tamisa, na Inglaterra, Reino Unido, né? O rio Pó, na Itália. O rio Danúbio, que passa pela Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Sérvia, Croácia, Montenegro e Romênia. E o rio Volga, né? Na Rússia. Então, esses são os principais rios
que utilizam desse transporte, que é o transporte fluvial. Agora eu coloquei uma outra atividade para vocês, tá? Rapidamente, a mesma atividade que também está no material de vocês. Aqui, analise o mapa e explique por que o porto de Roterdã é um dos mais importantes da Europa. Olha, eu coloquei mais uma imagem de suporte para vocês. Tá vendo aqui? Ó, tá aqui, Holanda, né? Países Baixos, ó, Porto de Roterdã. Aqui, olha só, o mapa ferroviário da Europa. Vocês podem observar que a Europa inteira é cortada por ferrovias. Ó, bem aqui onde está a setinha, tá vendo? Ó, tem um pontinho preto aqui que é o Porto de Roterdã. Tá? Você pode observar que é ligado por várias linhas ferroviárias. Então, o escoamento da produção é muito intenso através desse porto. Ok? Vamos falar agora sobre outro fator igualmente importante, tão importante quanto os meios de transporte, que é a matéria-prima, pessoal. Já comentamos sobre a matéria-prima, mas nós vamos dar uma reforçada agora, mas com dados mais atuais. A matéria-prima é extremamente importante. O que é matéria-prima? É aquilo que você resgata da natureza, entendeu? E você pode transformar em algum produto industrial ou manufaturado que possa ser consumido depois pela população, tá bom? Ó, a Europa, tá aqui, eu coloquei alguns exemplos aqui. O minério de ferro. A Rússia é o quarto produtor mundial, a Ucrânia é o quinto, a Suécia é o nono. A bauxita, que é o minério que produz o alumínio, que é uma matéria-prima extremamente importante para as indústrias metalúrgicas, né? A Rússia é o oitavo do mundo, a Grécia o 13º mundial, o cobre tem a Rússia, a Polônia, prata, a Rússia, a Polônia de novo, né? O níquel também, não é verdade? Vocês podem observar que a Rússia está sempre entre os maiores produtores da Europa, até devido à sua grande extensão territorial. A Rússia é o maior país do mundo. A Rússia é bicontinental, um trecho dela, cerca de 30%, fica no continente europeu e o restante fica na Ásia. Mas por toda a sua extensão, são mais de 17 mil quilômetros quadrados, ela tem uma grande produtividade de minerais metálicos. Vamos falar agora rapidamente da energia, tá? Olha só, aqui está a mesma imagem que está no material de vocês. Uma comparação do mercado comum europeu em 1950 e da União Europeia em 2005. Vocês vão perceber alguns tipos de energia que são característicos desses dois, né? Como por exemplo, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, as energias renováveis como a hidrelétrica, e aqui entra um fator muito importante que é a energia nuclear. Vamos lembrar, pessoal, que os países da Europa são países bastante pequenos em extensão. Então eles precisam de uma grande quantidade de energia porque são muito industrializados. E a energia nuclear consegue produzir uma grande quantidade de energia num espaço muito pequeno. Ok? Aqui a Rússia, né? Esse aqui é o mapinha da Rússia e aqui tem os pontinhos, tá? Aqui você pode observar, a Rússia é o quarto produtor do mundo em carvão mineral, é o segundo do mundo em petróleo, é o primeiro do mundo na produção de gás. A Noruega é o 11º do mundo em petróleo, o Reino Unido o 16º, né? Em carvão mineral, pessoal, a Alemanha é o 6º do mundo. Aliás, a Alemanha se favoreceu muito disso durante a Revolução Industrial, né? Aquela região do Vale do Ruhr, grande produção de carvão mineral e também de minério de ferro, né? A Polônia é o 7º do mundo. O urânio, que é aquele mineral metálico que é muito utilizado para energia nuclear, né? A Rússia é o 5º do mundo em sua produção, a Ucrânia o 8º, a República Tcheca o 12º. Eles utilizam muito esse tipo de energia. Tem até alguns especialistas que são contra, porque em caso de acidente os danos podem ser catastróficos, não é verdade? E agora sim, o point. São as fontes de energias renováveis, não é verdade? A hidrelétrica, né, pela água, tanto as usinas grandes, né, como as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, que é o que está na moda. Energia eólica, pela força do vento, energia solar, a maremotriz pelas ondas, né, pela força das ondas, ou ondomotriz. A geotérmica, Portugal utiliza muito energia geotérmica, tirando pelo calor da terra, né, e a biomassa. No nosso caso aqui a gente utiliza muito etanol, não é verdade? Lá na Europa eles não utilizam muito a biomassa, mas também se torna um recurso bastante importante. Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, olha só,
nós temos os principais países europeus que utilizam fontes renováveis. Ó, a Áustria aparece em primeiro lugar, tá? Ó, ela utiliza bastante energia hidrelétrica, utiliza eólica, utiliza também biomassa e biogás, né? Seguido pela Suécia, Finlândia, Dinamarca, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha e assim por diante. Então os países hoje estão utilizando muito fontes renováveis de energia, ok? Pessoal, vamos agora falar de outros dois fatores, a mão de obra e o mercado consumidor. Já comentei com vocês que o intenso êxodo rural fez com que aumentasse a mão de obra, tá? Isso no século XVIII. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem bastante antiga, bastante rústica, mas que retrata o processo da industrialização durante o século XVIII. Hoje a mão de obra na Europa ela é bastante especializada, porque a Europa investe muito em capacitação, investe muito em educação. Outra coisa é o mercado consumidor, pessoal, né? O IDH é extremamente alto, a distribuição de renda é muito alta, então o consumo é bastante elevado. Você tem um grupo de pessoas que ganham bem e que consomem bastante. Outro contexto é a União Europeia, né? São 27 países, desses 27, 18 utilizam o euro. A facilidade de transitar de um país por outro e mais a alta renda, isso gera um consumo muito elevado, tá? Agora nós vamos falar das localizações industriais. Agora eu não vou mais refletir o texto que está escrito nos slides com vocês. Depois vocês podem parar o vídeo, ler, baixar os slides, não é verdade? Tá, aqui nós temos a Alemanha, pessoal. A Alemanha é a maior e mais importante região industrial da Europa. Tá? Tem um mercado consumidor aí de 82 milhões de habitantes e vários eixos industriais, 4 eixos industriais. Aqui é a imagem do eixo do Reno-Ruhr, né? Em todo o sudoeste da Alemanha, desde a região de Stuttgart até o Vale do Ruhr, compreende a cidade de Bonn, Colônia, Düsseldorf, Dortmund, Essen e assim por diante. É a maior e mais importante região industrial de toda a Europa. Tá? Nós temos o eixo do norte, envolve as cidades portuárias de Hannover, Hamburgo, Kiel. Aqui mais uma vez, né, o porto de Hamburgo, né, o maior da Alemanha e o segundo do mundo em movimentação. Né? A região de Munique é uma principal área industrial química e mecânica. Aqui, pessoal, olha só, uma fábrica de automóveis, né, a fábrica da BMW em Munique. Nós temos ainda o eixo Berlim, eu não sei pronunciar esse nome que está aí, é um conglomerado industrial da antiga Alemanha Oriental, é a região mais obsoleta da Alemanha, mas ainda assim é uma região muito importante. Ok? E aqui um mapinha mostrando as principais áreas industrializadas da Alemanha. Ok? Aqui algumas marcas, né, grandes marcas industriais, a BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Bayer, né? É uma grande produtora de cervejas, embutidos, né? Linguiças, né? Ok, Reino Unido, berço da industrialização mundial, tem várias indústrias têxteis, farmacêuticas, petroquímicas, de alimento, não é verdade? Ok, a Itália, pessoal, a parte mais industrializada da Itália está concentrada aqui, ó, no norte do país, tá? Muitas indústrias, né? A Ferrari, Lamborghini, Fiat e assim por diante. Boa parte se encontra na região, no vale do Rio Pó. França, segundo país da Europa e do mundo a realizar a modernização industrial, a participar da revolução industrial, possui grande carência de energia elétrica, por isso que utiliza muita energia nuclear, né? Nós temos vários eixos industriais, a bacia parisiense, que é a principal e a mais completa área industrial do país, ok? E aqui nós temos as principais, a distribuição das indústrias, né, francesas, ok? E aqui, ó, a bacia parisiense, tá? No coração da bacia parisiense se encontra o maior centro industrial da França. Aqui nós temos também a região de Lyon, a região da Alsácia-Lorena, né, tradicional região siderúrgica, a região do norte, tradicional região têxtil também de indústria siderúrgica, naval, a região do sul, destaque para as indústrias de alumínio, aeronáutica, né, destaque para a cidade de Toulouse, Bordeaux, Bayonne e assim por diante. Né? A França ela tem todas essas marcas que vocês estão vendo aí, a Michelin, L'Oréal, Legrand, por aí vai.
é de longe, pessoal, o maior produtor mundial de vinhos. Tá? Grande produtor de automóveis, com destaque para Peugeot, Citroën, Renault, calçadistas, né? Bolsas, roupas, Chanel, Adidas, enfim, né? Esses são os principais polos industriais da Europa. É isso aí, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Por favor, deixa o seu like, né? Comenta. Se ficou com alguma dúvida, por favor, nos comentários embaixo do vídeo, né? Procura colocar a sua dúvida, eu vou estar olhando e na medida do possível vou estar respondendo. Tá? Se tiver alguma sugestão para melhorar os vídeos, para melhorar o canal, pode colocar também, ok? Eu agradeço. Fique com Deus e até mais.